Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Trouxe hoje esse belo trilho de mesa, olha só, que lindo. Eu usei aqui para confeccionar essa peça, os fios barroco da Círculo. Eu usei aqui, ó, este é um barroco Max Color número 6, a cor porcelana. Aqui a cor calêndula e o folha no Multicolor Premium. Lembrando que cada novelo tem 452 metros, equivalendo aí 400 gramas. Eu usei aqui, no caso, um novelo deu para mim fazer este caminho de mesa ou trilho de mesa, medindo aí 1,5 m por 38 de largura. Iniciando então aqui com a cor, ó, calêndula 9218. Ele é um barroco multicolor premium, é um fio da Círculo, é o fio número 6. Então, vou fazer aqui meu anel mágico. Laço meu fio, ó, fiquei com uma laçadinha já aqui, ó. Então, já posso até tirar no meu dedo, ó, formando essa laçadinha. Então, vou fazer aqui 3 correntes, equivalendo, então, a um ponto alto, ó, que dá a altura de um ponto alto. Então, aqui agora eu vou fazer mais 2 correntes, que vai ser o espaço entre um ponto e outro. E entro aqui dentro do anel mágico e faço um ponto alto. Vou dar 2 correntes e vou fazer a repetição de mais um ponto alto. Então, eu vou ficar aqui dentro do anel mágico com 6 pontos altos, com espaço de 2 correntes. Fiz, então, aqui, ó, os 6 pontos altos com espaço de 2 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer a união da carreira, ó, já dei minhas 2 correntes para fazer a união aqui, ó. Na terceira correntinha, 1, 2 e 3. E faço aqui um ponto baixíssimo, ó. Lacei o fio, passo por essa que está na minha agulha. Vou entrar aqui dentro do espaço agora, ó, das 2 correntes com um ponto baixíssimo. Entrei, olha só, fiz aqui, ó, um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma corrente que equivale aqui à altura de um ponto baixo. Agora eu vou dar a minha laçada e vou fazer meio ponto alto com laçada, laço o fio, fiquei com essas 3 na minha agulha, laço e passo pelas 3. Vou fazer agora 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, uma corrente, vou dar aqui uma apertadinha assim para sobrar espaço para mim fazer esta outra parte aqui, ó. Então, eu faço assim para mim não remontar pontos, porque se remontar o trabalho não vai ficar bonito. Então, eu vou fazer aqui agora 2 pontos altos, 1, 2, agora o meio ponto alto, dou a laçada, venho, fiquei com as 3, laço e passo pelas 3. Agora, o ponto baixo. Nós iniciamos lá com uma corrente, ó, que dá a altura de um ponto baixo. E finalizo aqui, ó, com um ponto baixo. Desta forma. Vou dar uma ajustada aqui nesse anel mágico. Agora, eu venho na próxima alcinha aqui das 2 correntes e vou fazer a repetição. Um ponto baixo, um meio ponto alto, que passa os 3 tudo de uma vez, os 2 pontos altos, 1 e 2, apertando aqui bem, dou uma corrente e venho fazer a repetição aqui do outro lado, com os 2 pontos altos, o meio ponto e o ponto baixo, desta forma. Mostrando aqui desta forma, ó. Então, eu vou fazer essa repetição aqui nas outras alcinhas. Finalizei, olha só como que ficou. Agora, eu vou fazer a união.
Eu iniciei aqui, ó, com uma corrente equivalendo a um ponto baixo. Então, eu venho aqui nessa corrente, ó, introduzo a minha agulha nessa corrente e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo, ó. Fiz a união da minha carreira. A próxima carreira, que vai ser de alças de correntes, eu vou iniciar aqui, ó, dentro do espaço de uma corrente. Eu estou um pouquinho longe, não vou cortar o meu fio. Então, eu vou vir aqui caminhando com ponto baixíssimo, ó, sem laçada, ó, só com essa que está na minha agulha. Eu venho aqui no segundo ponto, ó, no meio ponto alto, pego essas duas laçadinhas, ó, laço o fio e passo por essa que está na minha agulha. Venho aqui no próximo ponto, no primeiro ponto alto, ó, laço e passo tá na minha agulha. Venho aqui no segundo ponto alto, ó, pegando sempre essas duas laçadinhas, ó, laço o fio e passo aqui, ó. Agora, eu entro aqui dentro do espaço, ó, e vou fazer aqui, já diretão, um ponto baixo. Desta forma, olha, eu caminhei, ó, e fica assim, bem legal, ó. Então, agora eu vou fazer 6 correntes. Fiz aqui já dentro um ponto baixo, ó. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E venho na outra pétala, lá onde tem uma corrente, e faço um ponto baixo. E assim, eu vou fazer 6 alças, ó. Sempre o ponto baixo dentro da pétala. Olha só como que ficou. Então, aqui eu fiz as minhas 6 e vou fazer a união aqui, ó, na primeira pétala que eu iniciei com um ponto baixo, ó. Então, eu venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, dessa forma. Eu vou entrar agora dentro da alça e vou fazer a segunda camada de pétalas. Então, eu vou entrar já diretão aqui na primeira alça, ó, e já faço aqui um ponto baixo. Fica mais fácil assim. Então, agora um meio ponto, que é tirar as 3 de uma vez. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos. Na primeira aqui, eu fiz somente 2. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos. A alça aumentou, o diâmetro aumentou, então, eu tenho que aumentar a quantidade também. Então, 3 pontos altos. Uma corrente. Do outro ladinho aqui. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, o meio ponto, que é tirar as 3 de uma vez. E finalizando aqui o outro ladinho aqui, com um ponto baixo. Desta forma. Olha. Entro na próxima alça e vou fazer a repetição. Um ponto baixo e meio ponto e 3 pontos altos, conforme eu fiz aqui. Então, nas outras 5 alças aqui, é a repetição deste desenho. Terminei, olha só. Então, aqui agora eu vou fazer a união, aonde eu iniciei aqui nessa primeira pétala, onde eu iniciei com um ponto baixo, ó. Então, eu venho no ponto baixo e faço aqui um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou caminhar até chegar aqui no meio da pétala, onde tem esta corrente. Então, eu venho, vou fazendo ponto baixíssimo até eu entrar lá dentro da alça. Ó, ponto baixíssimo. Entro aqui dentro, ó, já faço diretão aqui, ó, já um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. E venho aqui na outra pétala, no meio, e faço aqui um ponto baixo. Então, vou repetir essas 8 alças desta maneira, ó. Fiz, ó, as minhas 6 alças de 8 correntes. Então, aqui já fiz as minhas 8 correntes e vou fazer a união aqui, ó, onde eu iniciei com um ponto baixo e faço aqui um ponto baixíssimo. Vou entrar diretão dentro da alça, faço um ponto baixo, o meio ponto alto, que é tirando as 3 laçadas de uma vez, e agora eu vou aumentar, vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3,
4 pontos altos, uma corrente e novamente aqui 4 pontos altos, 2, 3, 4. Agora o meio ponto, que é tirando todas de uma vez. E o ponto baixo finalizando aqui a pétala, desta forma. Então, vou repetir nas outras 5 alças este desenho, esta pontuação. Finalizei, então, aqui a terceira camada de pétalas. Fiz aqui meu último ponto baixo e vou fazer a união aqui, ó, aonde eu iniciei com o ponto baixo, ó. Então, eu venho no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Fazendo esse ponto baixíssimo, eu passo todo o fio, ó. Passo todo o fio. Agora, eu venho aqui no segundo ponto, ó, pegando essas 2 laçadinhas, introduzindo a agulha por trás, ó. Eu vou laçar aqui a ponta do fio e vou levar lá para o avesso, ó. Ficando aqui, ó, o encontro da carreira, ó, bem bonito, ó, perfeito. Então, eu viro aqui a minha florzinha pelo lado do avesso, aqui tá a ponta do meu fio. Eu vou pegar aqui uma laçadinha próxima à ponta, ó, laço e faço 1 e 2 correntes. Passo todo o fio pela essa segunda corrente. Aí, eu venho aqui, ó, e aperto bem essas 2 correntes, ó. E forma aqui, ó, um nó bem firme e esse nó não desmancha. Agora, com essa ponta do fio, eu vou pegar aqui umas laçadinhas, ó, somente pelo avesso, não deixando aparecer pelo direito, ó. E laço aqui a ponta do fio e vou assim, ó, embutindo toda a ponta aqui, ó. Aqui o anel mágico, eu já fechei todo ele, é a mesma forma. Vou pegar aqui, porque eu preciso fechar ele, senão ele vai abrir. Então, pego uma laçadinha e faço 1 e 2 correntes, aperto bem aqui as 2 correntes, formando um nozinho, e vou aqui nesses 6 pontos embutir aqui a ponta do fio. Então, o meu acabamento é dessa forma, mas se você tem aí o seu jeitinho também, bem legal de acabamento, pode fazer aí o seu jeitinho. Então, passando aqui como é que eu faço. Então, aqui agora a próxima etapa, nós vamos fazer as folhinhas na cor verde. Vou usar aqui agora um barro que é um multicolor prêmio também. A cor é a cor folha, ó. 9392. Também é um fio da Círculo. Então, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, ó. Minha laçadinha inicial, aperto bem. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, no encontro das pétalas. Então, eu venho aqui no encontro da pétala, ó, e faço aqui um ponto baixo e vou fazer mais 1 e 2 correntes, ó, deu a altura de um ponto alto. E vou fazer aqui agora, ó, mais 2 pontos fechados todos juntos, ó. Então, eu vou tirar, fiquei com 3 na minha agulha, passo só por 2 e conservo a outra na minha agulha. Dou a laçada. Fiquei com 4, ó, passo por 2, agora fiquei com 3, laço e fecho. Vou dar 1 e 2 correntes e vou repetir aqui no mesmo espaço. É só apertar um pouquinho aqui do ladinho que dá certinho. Então, vou fazer o primeiro ponto, passando só pelas 2 laçadas e conservando a última na minha agulha. Dou laçada novamente. Fiquei com essas 4, passo por 2, fiquei com 3, conservo, laço e vou para o terceiro ponto. Passo por 2, ó, fiquei com 4, laço o fio e fecho todas de uma vez. 1 e 2 correntes e vou aqui, ó, repetir os 3 pontos fechados juntos. Então, passo pelas 2 laçadas e conservo na minha agulha, dou a laçada, passo pelas 2 primeiras e conservo, dou a laçada, passo por 2 e conservo e fecho todas, ó. Então, ficando, ó, 3 pontos altos, ó, fechados juntos.
Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. E venho aqui no meio da pétala, onde tem essa corrente aqui, e faço aqui um ponto baixo. 1, 2 e 3 correntes, e venho aqui no espaço da pétala repetir aqui este desenho. Então, vai ser repetição por toda esta carreira. Olha só que lindo que ficou, ó. Mostrando aqui o resultado, então, desta carreira aqui. Então, aqui eu já dei as minhas 3 correntes, já cortei meu fio. Vou fazer a união aqui, ó, aonde eu iniciei, ó, bem aqui no pezinho, ó. Introduzo a minha agulha, laço meu fio, ó, e passo todo ele, ó, dessa forma. Aí, eu venho aqui dentro do espaço, ó, introduzo a minha agulha, dentro do espaço, laço o fio e levo lá para o avesso, ó. Virando aqui no avesso, eu vou pegar aqui uma laçada assim, ó, somente uma laçada, próxima ponta do fio, laço o fio e faço 1 e 2 correntes, passo todo o fio, aperto bem fazer o nozinho. Aqui eu vou descer um pouquinho essa ponta para ficar mais embaixo, para mim poder embutir aqui bem no pezinho, para ficar bem legal, ó. Pego aqui uma laçada, ó, e vou descendo o fio até chegar aqui, ó. Então, aqui eu vou pegar essas laçadas aqui, ó, e vou embutir aqui, ó. E tenho, ó, as 2 pontas, é o início e o fim aqui, ó, pra mim passar. Então, eu vou pegar essa aqui também, ó. Pegando essas laçadas, aqui é onde eu iniciei a ponta e passo também, ó. Desta forma. Então, aqui, ó, só cortar o fio, ó. Fica bem bacana, bem legal, bem embutido. Então, aqui agora, a próxima etapa eu vou fazer na cor porcelana. Iniciando, então, aqui, ó, com a cor porcelana, vou dar a minha laçada inicial. Vou pegar aqui, ó, o canto, onde tem essas 3 folhinhas. Eu vou aqui, ó, na correntinha da folhinha aqui do meio, ó, na correntinha. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e mais 2 correntinhas, ó, dando a altura de um ponto alto. A ponta eu seguro aqui, conforme eu vou trabalhando, já vou embutindo. Então, no mesmo espaço aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos altos. Vou dar 2 correntes e no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando, então, aqui um leque de 2 pontos altos com espaço de 2 correntinhas, desta forma. Agora, eu vou dar uma corrente e venho aqui, ó, no espaço aqui, ó, e faço aqui um ponto alto. Desta forma. Uma corrente, aqui dentro um ponto alto, dentro dessa alça, uma corrente, sobre este ponto alto, baixo aqui, eu faço um ponto alto, uma corrente, e aqui na outra alça, um ponto alto. Uma corrente, e aqui no meio, um ponto alto. Uma corrente, e aqui, ó, sobre esta pétala do meio, eu vou fazer a repetição do leque, que são os 2 pontos altos, tudo no mesmo espaço, as 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, aqui já foi feito uma lateral. Vou mostrar aqui a pontuação. Olha só, então, entre um leque e outro, eu tenho, ó, um espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços, 5 espaços e 6 espaços, ó. Então, aqui nos outros 5 lados vai ficar da mesma forma, ó. Então, aqui vai ter outro leque,
e os 6 espaços aqui, ó. Então, vai ser repetição. Fechando, então, aqui agora, ó, a primeira carreira, ficou desta forma, ó, todos os lados. Então, eu fiquei com 6 leques, ó, 6 lados. Então, aqui eu já dei uma correntinha e vou fazer a união aqui, ó. Então, eu iniciei com um ponto baixo, uma e duas correntinhas. Então, na segunda correntinha aqui, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou dar continuidade na segunda carreira aqui dentro do leque. Eu prefiro sempre iniciar a carreira dentro do leque, porque a união, quando eu iniciar a carreira, não fica tão visível. Então, eu venho aqui, ó, no segundo ponto, pego aqui essas duas laçadinhas, ó, laço o fio e passo por essa que está na minha agulha, ó, fiz um ponto baixíssimo. Eu entro aqui dentro, ó, faço um ponto baixíssimo e vou fazer aqui as 3 correntes. 1, 2 e 3 correntes, ó, deu a altura de um ponto alto. E vou fazer aqui, ó, mais um ponto alto. 2 correntes e mais 2 pontos altos, formando um novo leque. Um leque dentro do leque da carreira anterior, ó, desta forma. Agora, eu vou dar uma corrente e venho aqui, ó, no segundo ponto do leque, ó, e faço um ponto alto. Uma corrente, venho aqui nesse ponto alto e faço outro ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, faço um ponto alto. Uma corrente, e aqui tem mais um ponto alto, eu faço aqui também um ponto alto. Uma corrente, aí eu tenho aqui, ó, mais um ponto alto aqui, ó, antes do leque. Faço um ponto alto. Uma corrente, e aqui, ó, no leque, ó, eu tenho o primeiro e o segundo ponto. Então, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Uma corrente e vou fazer a repetição do leque, que são 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui já fiz 1, 2, 6 lados, ó. Então, contando aqui, ó, entre um leque e outro, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços vazados. Então, a cada carreira, nós vamos aumentar 2 espaços vazados. Vou adiantando aqui essa segunda carreira e volto com ela já finalizada. Finalizei, então, olha, a segunda carreira, mostrando como que ficou, ó. Os 8 espaços vazados, nos 6 lados e os 6 leques. Então, aqui já fiz uma correntinha e vou fazer a união aqui na minha terceira correntinha que eu iniciei com um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui no segundo ponto, pego aqui essas 2 laçadas e faço um ponto baixíssimo. Esta laçada dentro dessa que está na minha agulha. Entro dentro do espaço, laço o fio e passo por essa que está na minha agulha. Vou fazer novamente as 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, e vou fazer aqui a repetição do leque. 2 pontos altos com espaço de 2 correntes. Desta forma. Uma corrente e venho aqui, ó, no leque, ó, no segundo ponto do leque, ó, e faço um ponto alto. Uma corrente, então, eu vou fazer a repetição aqui de todos os pontos altos com espaço de uma corrente. Chegando aqui, ó, no outro leque, ó, fiz a repetição dos pontos altos, então, eu venho aqui no leque, ó, eu tenho leque, então, eu venho no primeiro ponto alto do leque, faço um ponto alto. Dou uma corrente e entro dentro do leque, onde eu vou fazer a repetição dele, que são os 2 pontos altos,
as 2 correntes e mais 2 pontos altos. Desta forma. Então, olha, de um leque ao outro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aumentei nessa terceira carreira mais 2 espaços vazados. E assim vai ser nos outros 5 lados aqui, desta forma, ó, igualzinho. Fechando, então, a terceira carreira, mostrando o resultado, para ver como que ficou, olha. Então, aqui já dei uma corrente e vou fazer a união aqui na terceira corrente que eu iniciei, ó, com um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou dar início à quarta carreira aqui dentro do leque. Então, eu venho com ponto baixíssimo, conforme eu fiz a carreira anterior. Entro dentro do espaço e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer as minhas 3 correntes e aqui a repetição do leque, que são 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Formando, então, aqui o novo leque. Vou dar uma corrente e venho aqui, ó, no leque, no segundo ponto aqui do leque, ó, e faço um ponto alto. Então, eu vou fazer a repetição de todos os pontos altos aqui, com espaço de uma corrente. Chegando aqui, ó, no outro leque, eu venho no primeiro ponto aqui do leque, ó, e faço um ponto alto. Uma corrente e vou entrar aqui dentro do espaço e fazer a repetição do leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, nos 6 lados vai ficar desta forma, ó. Os leques, e vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaço vazado. Então, esta é a pontuação da quarta carreira. Vou adiantando e volto já com ela pronta. Finalizando a quarta carreira, mostrando aqui como que ficou, ó, o resultado. Desta forma. Então, aqui já dei uma corrente e vou fazer a união aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei com o ponto baixíssimo. Vou vir aqui e fazer um ponto baixíssimo até entrar dentro do espaço com um ponto baixíssimo, conforme foi feito nas outras carreiras. Então, aqui fazendo as 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, e vou fazer aqui mais um ponto, ficando com 2. 2 correntes, e vou fazer aqui meus 2 pontos altos. Desta forma. Uma corrente, e venho aqui, ó, no segundo ponto, e faço um ponto alto. Uma corrente, e venho fazer a repetição dos pontos altos, conforme a carreira anterior. Chegando aqui no finalzinho, ó, do outro leque, eu faço a repetição. Fiz o ponto alto sobre o primeiro ponto alto aqui do leque, então, eu venho fazer aqui mais 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Desta forma. Então, vai ficar assim essa quinta carreira, ó. Um espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ó. 14 espaços vazados. Então, vou adiantando aqui e volto já com a quinta carreira prontinha. Fechando, então, aqui a quinta carreira, ó, e última, olha só como que ficou. Então, aqui já dei uma corrente, já cortei meu fio, vou fazer a união aqui na terceira correntinha, ó, e fazer um ponto baixíssimo. Vou passar todo o meu fio por esse ponto baixíssimo. Aí, eu venho nesse segundo ponto, ó, por detrás, introduzo a minha agulha, pegando essas 2 laçadas, vou pegar aqui a ponta do fio, ó, e vou levar lá para o avesso, ó, a ponta do fio. Ficando assim, ó, o encontro bem bonitinho da carreira.
Aí, eu viro aqui no avesso, ó. Vou pegar aqui uma laçada próxima à ponta do fio, pego a ponta do fio, faço 1 e 2 correntes, passo todo o meu fio pela essa segunda corrente, aí eu venho e aperto bem, ó, essas 2 correntes, formando aqui um nozinho. Agora, eu venho aqui, ó, embutindo, vou embutir a ponta desse fio, ó. Então, eu pego só as laçadas pelo lado aqui, ó, não aparecendo pelo lado direito, só pelo avesso, laço a ponta do fio e vou assim, ó, embutir a ponta do fio. Então, eu posso embutir aqui na carreira de baixo também. Eu pego aqui uma laçadinha, ó, e vou trazer o fio pra carreira anterior aqui, ó. E vou embutir aqui, ó. Eu posso fazer isso até esconder aqui todo o meu fio. Desfiou, desmanche e faço novamente. Dessa forma. Então, essa é a forma que eu faço o acabamento. Então, o primeiro módulo está prontinho, olha só. Fiz aqui, ó, então, ó, 1, 2, 3, 4 módulos. Então, agora eu vou unir assim, por um lado, assim, ó, entre um leque e outro, os módulos. Vou fazer aqui a minha laçada. Desta forma. Então, aqui já tem um módulo, primeiro módulo, já na posição certinha. Eu vou fazer a união, ó. Então, aqui eu estou com o segundo módulo, ó, segundo módulo. Então, eu vou unir aqui, ó. Desta forma, ó. Então, aqui se formou uma corrente, ó, uma corrente. Aqui também se formou uma corrente. Então, eu vou unir agora, ó, pontinho com pontinho, ó, certinho. Então, eu tenho aqui 14 pontos altos com espaço de uma correntinha. 14 pontos altos com espaço de uma correntinha. Então, aqui eu já dei a minha laçada. Então, vou vir aqui, ó. Eu tenho 2 correntes. Então, vou pular a primeira corrente e pego aqui, ó, a segunda alcinha aqui, ó, da segunda corrente, ó. A laçadinha de trás. Vou deixar assim a ponta sempre por baixo, ó. Então, eu vou pegar aqui o outro módulo, ó. Eu tenho aqui as 2 correntes. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa segunda corrente, 1 e 2. A laçadinha aqui de trás, ó. Vou pegar o fio, ó, que tá aqui por baixo. Vou passar por aquela laçada lá daquele módulo e passo aqui na laçada deste módulo. E fecho aqui com a laçada que está na minha agulha. Agora, olha, eu tenho o primeiro ponto do leque. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, pegando a laçadinha de trás e pego lá, ó, o primeiro ponto, a laçadinha de trás. A linha está aqui por baixo, eu laço a linha, lacei, passei por aquela laçada, passo aqui e fecho aqui, ó. Venho no segundo ponto do leque, ó, e venho lá, ó, no segundo ponto do leque do outro. Então, pontinho com pontinho, ó. Passei lá, passei aqui e fecho. Agora, eu tenho a correntinha de espaço. Eu pego a laçadinha de trás dessa corrente e tenho aqui, ó, a corrente do outro módulo. Então, pego a laçadinha também de trás, ó, passei lá, passo aqui neste módulo e fecho. Aí, eu tenho um ponto alto, ó. Então, eu pego a laçadinha de trás do ponto alto e tenho lá, ó, o ponto alto. Então, eu pego a corrente, ó, e passo por essa e fecho. Tenho aqui a corrente, ó, pego a laçadinha de trás e a corrente lá, ó. Então, eu pego a laçadinha de trás também, lá do outro módulo, laço o fio, passei lá, passo aqui e fecho na minha agulha. Então, vai ficando assim, ó, formando essa corrente. E assim eu vou fazer até chegar aqui, ó, no primeiro ponto
aqui na primeira corrente do leque com a primeira corrente do leque. Então, tem que dar certinho, porque tem a mesma pontuação. Então, vou adiantando aqui e volto já. Cheguei aqui ao final, olha. Então, olha, me sobrou aqui a primeira corrente aqui do leque e a primeira corrente lá, ó. Então, eu venho na primeira corrente e venho na primeira corrente aqui do leque, ó. Pego o meu fio, passo aqui e passo aqui, ó. Então, olha só, deu certinho aqui, ó. Pontinho com pontinho. Então, aqui eu já vou cortar o meu fio, ó. Então, eu dou mais uma corrente aqui, ó, e passo o meu fio. Esta ponta eu não vou cortar agora, conforme eu vou fazer o acabamento na lateral, eu já vou embutir aqui a ponta do fio. Mas vocês podem ficar à vontade, se quiser embutir o fio aqui, fica a critério aí de cada um. Então, só, ó, 2 módulos já unidos. Então, aqui agora, olha, eu vou pegar o terceiro módulo e vou unir da mesma forma, ó. Começando aqui com a segunda corrente e a segunda corrente lá, ó. Finalizando aqui com a primeira corrente aqui e a primeira corrente aqui, ó. Então, dá certinho. Então, eu vou unir aqui agora mais esses 2 módulos que faltam e volto com vocês. Fiz a união, ó, do primeiro com o segundo, ó, do segundo com o terceiro e do terceiro com o quarto, ó, desta forma, deu tudo certinho. Agora, eu vou fazer aqui a ponta aqui do caminho, ó, onde eu vou fazer desta forma nas 2 pontas, diminuindo aqui, ó, e formando um V invertido aqui, ó. Então, aqui eu vou dar minha laçada inicial. Vou pegar aqui uma ponta do caminho, ó. Desta forma, aqui, entre esse leque e este. Então, eu vou vir aqui dentro do leque, ó. Dentro do leque, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou fazer agora 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Vou dar minha laçada e vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, ó, nesse primeiro ponto, depois do leque, e faço um ponto alto. Vou dar uma corrente e vou fazer um ponto alto no seguinte. Então, eu vou fazer essa repetição até chegar aqui, ó, no último ponto alto antes do leque. Chegando aqui no último, uma corrente, ó, chegando no último ponto, ó. Então, eu faço sobre ele um ponto alto. Agora, não vou dar nenhuma corrente, eu venho aqui dentro do leque, ó. Dentro do leque e faço aqui um ponto alto, ó. Como aqui no início, ó, que eu fiz as 3 correntinhas, equivalendo a um ponto alto. Então, vou trabalhar de ida e volta, virando o meu trabalho para o avesso. Eu vou voltar aqui, ó, sobre esse ponto, com um ponto baixíssimo aqui, ó, voltando para trás, em cima do ponto, ó. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer agora 3 correntes, desta forma, e venho aqui, ó, neste primeiro ponto alto, ó, e faço um ponto alto. Uma corrente, então, vou fazer repetição novamente, ó. Então, aqui na carreira de base, ó, sem contar essas alcinhas aqui, eu fiquei com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços na carreira anterior. Vou adiantando e volto aqui, ó, no último ponto, aqui, no último ponto. Cheguei aqui ao final, ó, então, eu fiquei com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui nesse primeiro, ó, eu vou fazer um ponto alto, não vou dar nenhuma corrente. Vou fazer aqui um ponto alto, ó, ficando igual aqui essa lateral, ó.
Então, vou virar o meu trabalho novamente para o direito. Vou voltar aqui, ó, neste primeiro ponto aqui, ó. Volto com ponto baixíssimo e faço 1, 2 e 3 correntes. E venho aqui no primeiro ponto após, ó, já faço um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Vou adiantando aqui e volto aqui, ó. Neste ponto alto aqui, ó. Neste daqui. Cheguei aqui, ó, no ponto alto, ó. Então, faço nele um ponto alto. Fiquei, olha, não contando essa daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou fazer aqui um ponto alto aqui, ó, sem nenhuma corrente neste último, ó. Nesse último ponto. Faço um ponto alto. Desta forma. Virando novamente meu trabalho para o avesso. Vou voltar aqui no primeiro ponto, ó, com ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2 e 3 correntes e venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma corrente e vou fazer aqui até eu chegar aqui, ó. Neste pontinho aqui, ó. Neste. Antes aqui do último, ó. Cheguei no pontinho, ó, no ponto alto. Faço um ponto alto. Agora, sem nenhuma corrente, eu venho aqui nesse último, ó, e faço um ponto alto. Então, aqui agora eu fiquei com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com 6 pontinhos. A mesma pontuação que quando eu iniciei aqui, ó. Então, eu estou devolvendo a mesma pontuação. Vou virar novamente meu trabalho. Vou voltar aqui, ó, neste ponto, com ponto baixíssimo. Vou fazer as minhas 3 correntes e venho no próximo ponto e faço um ponto alto, uma corrente, e assim eu vou fazer até eu chegar aqui, ó, neste pontinho aqui, antes do último. Cheguei aqui no ponto, ó, vou fazer o ponto alto sobre ele. Agora, sem nenhuma corrente, eu vou dar aqui, fazer um ponto alto aqui no último, ó. Um ponto alto. Então, eu fiquei agora com 1, 2, 3 e 4 espaços vazados. Essa lateral eu não conto, que ela vai servir de acabamento depois. Então, eu tô com 4 espaços vazados. Vou virar novamente aqui meu trabalho. E vou voltar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vou fazer as minhas 3 correntes, 1, 2 e 3, e venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente e faço aqui um ponto alto. Então, aqui agora, ó, 2 espaços vazados. Dou minha laçada sem nenhuma corrente e venho aqui no último e faço aqui o meu ponto alto. Então, eu vou finalizar aqui desta forma, com os meus 2 espaços vazados. Vou dar aqui uma corrente e passo todo o meu fio, desta forma. Então, ficou assim, ó. O bico aqui, ó, na ponta do trilho de mesa, desta forma. Aqui, ó, eu fiz a outra ponta na mesma pontuação, igualzinho eu fiz aqui, ó. Então, as 2 pontas do caminho é igualzinho. Então, tá prontinho aqui já. Agora, a próxima etapa, eu vou fazer o acabamento na lateral toda do nosso trilho de mesa. Iniciando, então, aqui agora o acabamento em toda a lateral, ó. Então, eu estou aqui, ó, com uma ponta, um bico aqui do trilho de mesa. Então, eu vou iniciar, eu tenho aqui, ó, essas 2 carreiras de pontos aqui de leques no módulo, ó. Então, eu vou iniciar aqui, ó, neste
ver aqui, ó, neste cantinho aqui, ó, onde eu tenho esse leque, ó. Então, venho dentro desse leque, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, 1 e 2 correntinhas, ó, deu a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha que vai ser o espaço de um ponto e outro, e vou vir aqui dentro dessa primeira alça, ó, da lateral. Essa primeira alça que se formou aqui, ó. Então, eu faço aqui um ponto alto, ó. Vou dar uma corrente e venho aqui, ó, nesse encontro aqui, ó, do primeiro ponto aqui, ó, onde eu iniciei a carreira seguinte. Então, faço aqui, ó, um ponto alto, uma corrente e dentro do espaço aqui nessa alça, um ponto alto, uma corrente e aqui no encontro, ó, um ponto alto. Uma corrente e um ponto dentro da alça. Uma corrente e um ponto aqui, ó, em cima deste ponto alto aqui, ó. Uma corrente e um ponto alto dentro da alça. Então, eu vou trabalhar assim, ó, até chegar aqui no canto, ó. Cheguei aqui no canto, ó, vou fazer aqui sobre este primeiro ponto aqui, ó, do espaço vazado aqui de 1 e 2, e faço aqui um ponto alto. Então, aqui do leque até esse primeiro ponto aqui, eu fiquei com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços vazados, ó. Agora, eu vou virar aqui, ó, nessa parte superior aqui do bico. Então, eu faço aqui uma corrente, venho aqui nesse ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente e venho aqui, ó, neste ponto e faço um ponto alto. Virando agora a outra lateral, onde eu vou fazer os 12 espaços vazados. Então, ó, dentro dessa primeira alça, um ponto alto, uma corrente e aqui no encontro, ó, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto dentro da alça, conforme eu fiz a outra. Uma corrente, aqui no encontro, em cima do ponto, um ponto alto. Uma corrente, dentro aqui da alça, um ponto alto. Então, vai ficar assim, ó. Então, nesse lado também, eu vou ficar com 12 espaços vazados. Então, eu vou ficar ao todo aqui com 26 espaços vazados. Cheguei aqui, ó, no outro leque aqui do outro lado, ó, neste leque. Então, aqui já dou uma corrente e faço aqui um ponto alto. Olha só. Então, eu fiquei com 12, 12, 24, mais os dois aqui, 26 espaços vazados, ó, de um leque ao outro. Agora, aqui, essa lateral vai ser repetição. Eu vou fazer uma corrente e venho aqui nesse ponto do leque e faço um ponto alto. Uma corrente e vou fazer a repetição aqui de todos esses pontos com repetição aqui, ó, de uma corrente. Então, eu vou adiantando e volto aqui, ó, neste outro leque. Olha só, fiz a repetição, ó. Cheguei aqui no leque, vou dar uma corrente, vou entrar dentro do leque, vou fazer um ponto alto só. A carreira de base eu tenho 2 pontos com espaço de 2 correntes. Agora, eu vou fazer somente um ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto, ó. Então, ficou um leque, ó, somente de um ponto alto com espaço de 2 correntinhas. Então, aqui agora, venho, faço um ponto alto aqui nesse segundo ponto do leque da carreira anterior. Então, vou fazer a repetição aqui, conforme eu fiz aqui, ó. Vou adiantando e volto aqui no encontro dos módulos, onde vai ser repetição por toda a volta, conforme eu fazer aqui nesse primeiro encontro aqui. Cheguei aqui no encontro, ó, então fiz o ponto aqui, ó, tem o leque, ó,
Eu fiz o ponto aqui sobre o primeiro ponto aqui dos dois, ó. O ponto alto, e aí eu tenho espaço aqui das duas correntes do leque. Então, eu dei uma correntinha e faço aqui nesse espaço um ponto alto, desta forma, ó. Agora, eu já tenho aqui no outro módulo este leque. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui neste outro leque, mas eu não vou dar nenhuma correntinha. Eu vou dar a laçada e venho diretão aqui e faço o meu ponto alto, ó. Ficando, então, assim, ó, um Vzinho invertido. Então, aqui no encontro dos módulos, eu não tenho uma correntinha, para ele poder fazer esta curvinha. Se eu der a correntinha, essa correntinha vai sobrar e vai dar um pequeno babado aqui. Então, por isso, não tem corrente. Então, agora, eu vou fazer a repetição, vou vir já no segundo módulo e fazer conforme eu fiz aqui, ó. Então, em todos os encontros dos dois lados, desta forma. A outra ponta, conforme eu fiz aqui, ó, os 26 espaços vazados. Então, eu vou adiantando aqui e volto já com a peça finalizada aqui nesta carreira, uma vez que agora é só repetição, conforme já foi feita aqui essa primeira etapa que eu fiz com vocês. Cheguei ao final, deixa eu mostrar aqui, a peça é grande, mas dá para me mostrar. Então, como que ficou, ó, desta forma. Aos encontros, o Vzinho invertido, aqui os biquinhos onde tem o leque, ó. Então, fazendo a união aqui, ó, do bico, dessa primeira carreira, né? Então, fiz aqui o último no primeiro ponto do leque, ó. Então, eu dou uma corrente e iniciei aqui, ó, com um ponto baixo, uma e duas correntinhas. Então, na segunda correntinha, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Passo dentro dessa laçada, fiz a união, então, aqui da carreira. Então, agora, a última carreira, eu vou fazer uma carreira toda em picô. Então, eu vou entrar aqui dentro desse primeiro espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas e três correntes, e venho aqui na primeira corrente, ó, introduzo a minha agulha assim, laço o fio, ó, fiquei com essas duas na minha agulha, laço o fio e fecho. E venho aqui no próximo espaço, abraçando aqui essa correntinha. Faço um ponto baixo, uma, duas e três correntes, venho na primeira corrente, introduzo aqui minha agulha, laço o fio, fiquei com duas, laço o fio e fecho. Venho no próximo espaço de uma corrente, dou um ponto baixo, uma, duas e três correntes, venho aqui na primeira corrente, introduzo a minha agulha, laço o fio, fiquei com duas, laço o fio e fecho. E venho no próximo, e vou fazer assim, ó. Dessa forma, então, eu vou adiantando até chegar aqui, ó, bem no bico aqui, ó, na ponta. Cheguei então na ponta, olha que bonitinho que fica. Então, eu fiz, agora eu tenho aqui esses dois espaços vazados, ó. Então, eu fiz aqui, nesse último, um ponto baixo. Então, agora eu vou fazer uma, duas e três correntes. Venho na primeira, faço aqui o meu picôzinho. Vou fazer duplo, uma, duas e três correntes. Venho na primeira corrente e fecho aqui o outro picô. Então, eu fiquei aqui, ó, com uma alcinha de dois picôzinhos, ó. Então, eu venho aqui, ó, pulo esse primeiro espaço vazado, o segundo, e venho aqui, ó. E faço um ponto baixo, mostrando aqui, olha só. Desta forma. Vou fazer uma, duas e três correntes. E novamente aqui agora eu vou fazer a repetição. Nessa outra lateral, ó. Dessa forma. Olha só, fiz o bico, olha só. Que lindo que ficou. Então, aqui agora eu vou fazer repetição dos picôs até chegar aqui, ó. Neste Vzinho aqui, ó.
fiz, ó, cheguei então aqui, ó, neste Vzinho, aqui, ó, de um ponto alto e 2 correntinhas. Então, eu fiz aqui, ó, um anterior já ao ponto baixo, então, eu vou fazer o picô agora, 1, 2 e 3 correntes, venho aqui na primeira e fecho o meu picô. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pular esse Vzinho, então, eu pulo ele e venho neste espaço aqui, ó, e faço um ponto baixo, ó. Então, vai ficar assim, ó, esse picô em cima aqui do Vzinho. Então, agora vou continuar da mesma forma. Vou fazer os picôzinhos, ó, da mesma forma. Vou adiantando e chego aqui, ó, no encontro onde eu volto com vocês, aqui no encontro dos módulos. Cheguei então no encontro, olha só. Então, aqui eu fiz o ponto baixo, vou fazer, eu tenho aqui o Vzinho invertido, ó. Então, vou fazer 3 correntes, venho na primeira e vou fechar o meu picôzinho. Então, eu venho aqui, ó, eu pulo o V invertido, ó, e já venho no próximo espaço de uma corrente e faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer repetição dos picôs. Então, vai ficar assim, ó. Então, por toda a volta, em todos os encontros do módulos, eu vou fazer desta forma. Aqui onde tem o Vzinho de um ponto alto e 2 correntinhas, desta forma que eu acabei de fazer. E o outro bico idêntico a esse. Então, agora é só repetição. Volto, então, com a nossa peça finalizada. Finalizando, então, aqui o acabamento, ó. Eu iniciei aqui. Então, aqui eu já fiz meu último picô, já cortei meu fio. E vou fazer a união aqui, ó. Aonde eu iniciei com um ponto baixo, ó. Iniciei com um ponto baixo aqui. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo, passo todo o meu fio, vou levar esse fio lá para o avesso e lá vou fazer o acabamento final. Então, tá aí, ó, peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado de mais esse trilho de mesa que ficou um charme nessa cor laranja aqui, calêndula, com a porcelana, combinou bastante. Então, espero vocês em uma próxima videoaula. E aí, convidando você, se ainda não é inscrito no meu canal, a se inscrever, dá um joinha aí. E se você tiver aí suas redes sociais, pode estar compartilhando aqui esta videoaula. Então, até lá e fiquem com Deus.